capítulo 4. Tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje nós Jesus vamos é levado... falar sobre poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, segunda lição para a gente superar, passar estes tempos difíceis, a gente precisa identificar de forma correta o nosso inimigo. Tempos difíceis, identifique quem é o seu inimigo. Identifique de forma correta quem é o seu inimigo. Quantas pessoas pontuando A, B, não, a crise é por causa disso, por causa daquilo, e estamos nos esquecendo do que o nosso maior adversário trabalha no campo invisível. É o principado das potestades do mal nas regiões celestiais, lutando contra o avanço da igreja de Cristo. Então a gente precisa identificar de forma correta o nosso adversário. Não vai ficar brigando com o teu marido em casa, não vai ficar brigando com os teus filhos. A gente está vivendo um turbulhão de emoções nos dias em que nós estamos vivendo. Sabe, é a crise financeira, o trabalho que não se abrem as portas, os recursos que não chegam, tantos obstáculos e dificuldades. Nós estamos estudando aqui na igreja, estamos estudando sobre liderança cristã. Estávamos estudando, tivemos que dar uma parada. E este livro de liderança, nós iríamos entrar num ponto que ia falar sobre inteligência emocional. E algo me chamou muita atenção, que tem um dado dentro deste livro que fala que 86% das pessoas que procuram a igreja é por problemas financeiros e emocionais. 86% das pessoas que procuram a igreja são por problemas financeiros e emocionais. Este tempo que nós estamos vivendo vai de encontro a este grande percentual de pessoas que sofrem com crise financeira e crise emocional. Que o Senhor nos prepare como igreja, porque talvez esta seja a ação de muitas para virem à igreja, mas talvez o plano de Deus, a obra de Deus, seja o convencimento do poder, do pecado, para que essas pessoas entendam que existe uma força maior que toma a vida de muitos deles e não são senhores de si mesmo, portanto são dirigidas por uma força maior. Mas nós que aqui estamos, somos revestidos pelo poder de Deus, entendemos quem é o nosso inimigo, lutaremos de forma correta, com as armas corretas. Não é com arma, não é com coisas deste mundo que venceremos estas batalhas espirituais, mas venceremos em Deus, no Senhor, na cruz, no Calvário, no poder do Espírito do nosso Deus. Nós venceremos este inimigo que luta de forma avassaladora contra a humanidade. Mas note que para isso, a gente precisa identificar de forma correta o inimigo. Sabe? Identifica quem é o teu inimigo de forma correta, de forma plena. Quem são os seus adversários? E ore, busque ao Senhor. Revista-se de Deus, como nós lemos aqui, com toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é cilada? Olha esta palavra aqui, cilada. Fala de um método, fala de artifícios, truque, malandragem. Você consegue entender? Estas são as artimanhas do nosso adversário. Olha, ele tem método. Ele usa de artifícios, de truques, de artes, de malandragem. A Bíblia diz para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra estas astutas,
truques, malandragens, artimanhas, artifícios do adversário. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma batalha espiritual, só não enxerga isso quem não é espiritual. Essa semana eu dizia à pastora, falei: amor, que luta em casa, uma opressão, uma luta. Eu dizia: amor, sabe, a gente tentando buscar a Deus, orar, se consagrar, mas você consegue entender que uma pressão no plano espiritual, para que a gente não ore, para que a gente não leia, para que a gente não busque a Deus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, e que o sangue do Senhor Jesus nos cubra, nos dando capacidade de estarmos atentos contra estas artimanhas do adversário. Então eu identifico de forma correta, porque para eu enfrentar esses tempos adversos, eu preciso identificar de forma correta quem é o inimigo. Sim ou não, igreja? Sim. Note isso aqui, que ele não está só. A palavra de Deus vai nos mostrar que ele não está só. Nossa luta não é contra os principados e potestades. Isso aqui mostra que ele não está só. Ele não está só. Note outra verdade, que o reino das trevas trabalha de forma organizada. Organizada. Por isso que é inadmissível uma igreja toda bagunçada. Tem ordem, por isso que precisa ter ordem. Na casa de Deus tem ordem e decência. Tudo precisa ser feito com ordem e decência. Porque o reino das trevas, ele trabalha de forma organizada. Olha aqui, principados e potestades não estão sós, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Isso nos mostra aqui que ele trabalha de forma organizada, que o objetivo do reino das trevas tem um alvo, tem um objetivo. E você pensa que é qual? Você já ouviu a história daquele rapaz em cima do muro? Já ouviu? É importante dizer, porque é oportuno, cabe muito bem neste texto. O rapaz está em cima do muro, e tem um monte de gente do lado de cá dizendo: jovem, desce desse muro, vem para cá, vem para cá. E uma galera do outro lado do muro, e olha só para ele e fica quieto. E ele olha para esse pessoal desse lado, ele não fala nada, ninguém fala nada. E do outro lado tem um monte de gente dizendo: jovem, desce daí, vem para cá, se ajunte-se a nós. E aí este jovem fica indignado, porque ele fala: por que esse povo está todo mundo me chamando para que eu desça para cá, para que eu me ajunte a eles? E então ele libera uma pergunta àquele grupo que está silenciado, e diz assim: por que eles me chamam e você não chama para que eu me ajunte a vocês? E alguém diz daquele lado: porque o muro é nosso. Sabe, trazendo-nos a ideia de que a gente precisa se decidir de que lado nós estamos. Porque não cabe meio termo, em cima do muro não dá para ficar. Porque o muro é do adversário. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Ou nós estamos com o Senhor ou nós não estamos com o Senhor. Ou nós pertencemos a esta família ou nós não pertencemos a ela. Identifique quem são seus inimigos. Aprenda com a palavra de Deus, com as orientações do Senhor. Porque note que eles têm um alvo, e o alvo é a igreja. Este poder das trevas que trabalha de forma organizada tem um objetivo: é aferir, é encontrar, é bagunçar, é desorganizar a igreja de Jesus. E de alguma forma está encontrando êxito. Em algumas localidades está encontrando êxodo.
mas há poder no sangue do Senhor Jesus. Nós sabemos quem é o nosso adversário, nós sabemos quem é o nosso inimigo, entendemos que as nossas armas são insuficientes, mas que em Deus nós venceremos ele, mas que em Deus nós venceremos ele, mas que em Deus nós venceremos as suas artimanhas, os seus artifícios, portanto, os seus truques, nós venceremos em Deus. Mas por que muitas pessoas não vencem? Porque estão lutando contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra os principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Que a bênção de Deus repouse sobre a tua casa, meu irmão, repouse sobre a tua família. É um tempo, nunca foi tão oportuno orarmos, nunca foi tão oportuno orarmos mais, buscarmos mais. Eu sempre digo isso, não há ninguém aqui tão bom diante de Deus que não possa melhorar diante da presença de Deus. Ore, busque a Deus, leia a sua palavra, se prepara, se revista de Deus, lute contra os principados do mal, e em Deus nós venceremos, e em Deus nós venceremos, e em Deus nós venceremos, diz o Senhor dos Exércitos.